Hoje nós iremos trabalhar a importância do atendimento de qualidade para crianças atípicas. O que é crianças atípicas? O que é típico? O que é atípico? Isso são termos usados para definir o desenvolvimento de uma criança ou adolescente. Por exemplo, um aluno com deficiência intelectual ou física, ele pode ter um desenvolvimento atípico, né, do esperado para a sua idade. Ou seja, que não é normal para a sua idade. Então, quais são os principais transtornos do neurodesenvolvimento? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que nós conhecemos como TDAH. Transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD. Transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. E os distúrbios de aprendizagem. O distúrbio de aprendizagem ele é aquele que vai interferir na aprendizagem do sujeito. Que é o TDAH? Ele é um transtorno neurobiológico de causas genéticas, né? Caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação, impulsividade, e aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo pela vida toda. Então, nós temos aí o hiperativo, ele é aquele que fala muito e com muita rapidez. Ele tem necessidade de sempre estar em movimento, é uma das características que a gente pode observar no TDAH. Outra característica, desatento, vive no mundo da lua, parece que não ouve o que dizem, precisa sempre de lembretes, né, para poder estar fazendo o que é necessário ser feito. Combinado é aquele que, por exemplo, o TDAH, o foco dele maior na desatenção, né, na falta de atenção, e combinado com isso nós temos o hiperativo, né, e que é combinado, mas o foco maior é na desatenção e não na hiperatividade, mas é algo combinado, então apresenta um comportamento combinado com sintomas hiperativos e desatentos. A criança, ela está ali no seu momento de recreio, saiu da sala de aula. Digamos que essa criança, ela passou por um estresse dentro da sala de aula. E quando chega a hora de pegar o lanche, a forma da abordagem que vai ser feita é primordial, porque às vezes a criança, ela não está com condições nem de pegar o lanche dela. Chama a criança para um cantinho, faz um exercício de respiração. Você passou por alguma situação difícil? Você está precisando de ajuda com algo? O que a tia pode fazer ou o tio pode fazer para te ajudar? Tenta levar a criança para um lugar mais reservado, para ela poder se acalmar. Começa a envolver a criança, seja numa árvore que você vê matinhos, pega os matinhos, vamos contar com a tia, ó. 1, 2, 3, 4, vai até 10, até 20. Uma das coisas que a maioria das vezes funciona com TDAH também é o desenho. Por que a gente precisa ter este olhar humano e fazer isso com essas crianças? Porque ao passo que a gente tem essa humanidade de olhar para a criança e fazer com que a criança se acalme, ela estando calma, ela vai conseguir fazer uma refeição com uma qualidade maior, às vezes não vai jogar aquele lanche no chão, não vai aproveitar o lanche todo, então a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, é muito importante esse acolhimento para que essas crianças também elas possam se sentir inseridas. O TOD é o transtorno desafiador opositor. Geralmente acontece durante a fase da infância. A criança ela tem esse transtorno e apresenta comportamentos agressivos, de raiva, de desobediência, de provocação, de ressentimento. Então, não quer dizer que o comportamento que ela está tendo é por sua culpa, é por causa de você. Às vezes algo já desencadeou aquilo nela e por ela estar com este sentimento, né, ela vai ter uma crise de agressividade, de desobediência, não vai querer obedecer. Então, 4 dicas muito importantes para podermos lidar com o TOD. Tenha clareza das regras. Vai lá, conversa com a criança, ou chama um profissional para estar perto, né? Tenta estabelecer, eu falo, aqui, no momento, você não pode, porque às vezes essa criança ela vai querer ser a primeira. E por ela não ser a primeira, já vem um transtorno. Né? Trazer algo que venha confortar aquela criança. Conheça os gostos da criança. É muito difícil, né? Nós estamos na cantina. Como que nós vamos conhecer o gosto daquelas crianças? Mas se já tem na escola que vocês trabalham
crianças que têm este desafio e este comportamento, já passe a conhecer ela. O amor, ele ajuda a gente superar qualquer coisa e a gente consegue trazer essa qualidade no atendimento para essas crianças. O que é o TEA? O que significa? O transtorno do espectro autista. É um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficit na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos, estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e de atividade. Por que é transtorno do espectro? Porque não existe um autista igual ao outro, ou não existe sintomas em um autista que vai ser igual aos demais. O nível de suporte 1, ele necessita de apoio e possui características no déficit de comunicação social com prejuízos notáveis. Nível de suporte 2, necessita de apoio substancial. O que é substancial? Um apoio grande, né, com características de déficit grave nas habilidades de comunicação social, com limitação reduzida nas interações sociais. O nível de suporte 3 necessita de muito suporte substancial, ou seja, exige um suporte muito grande, com características no déficit grave das habilidades de comunicação social, verbal e não verbal, com grande limitação nas interações sociais. Então, como que eu posso lidar quando uma criança com TEA está em crise? Primeiro de tudo, eu tenho que compreender o que foi que causou aquela crise. Identificar os gatilhos, né? O que está causando aquilo? É um lanche, é o almoço? Desenvolver estratégias de regulação emocional, né? Pedir para respirar, contar até 10, conta nos dedinhos também, pede para ir pegando nos dedinhos, ou brinca de pular, alguma coisa que venha acalmar a criança. E não conseguiu nada disso ali numa intervenção rápida, já corre e chama um profissional. Mesmo que o profissional não esteja no campo de visão de vocês, já peça para que alguém possa ir chamar, para que o profissional possa estar cuidando dessa criança e dando todo o apoio necessário. O T21. O que é o T21? É o síndrome de Down. Então, essas crianças, elas possuem sintomas externalizantes, como oposição, teimosia, desatenção. Existe também, tá? Apesar de nós conhecermos sempre esse lado amoroso, existe um momento que eles dizem não e não querem. Como que nós podemos entregar um atendimento de qualidade para essas crianças? Entendendo um pouquinho dos transtornos, sempre buscando a ajuda de profissionais da escola. Não se sintam sozinhos, às vezes por vocês estarem ali ou não ter nenhum profissional por perto, mas busquem sempre ajuda e orientação. E, acima de tudo, atender com amor.